E aí pessoal, eu sou o Matheus. Sou Daniela e esse é o Física Sem Miguel. Solta a vinheta. Agora o bicho vai pegar! Me dá sua atenção aí, por favor. Gente, na aula de hoje a gente vai estudar sistema de polias, que é um assunto bem tranquilo, cobrado bastante em vestibular. Mas assim, o que é uma polia? Gente, polia é uma rodinha. Vai aparecer aqui agora um desenho indicando o que é a polia, mas é uma rodinha, tá? Geralmente feito de metal, eu também já vi de madeira, e por essa rodinha eles passam uma corda, igual está aparecendo no desenho, e você pode puxar essa corda e conseguir levantar um objeto, por exemplo. Tá? Eu já vi também em academia, em construção civil. Então pode aparecer o nome de polias ou também o nome de roldanas, que é a mesma coisa, tá? E é isso que a gente vai estudar, um sistema formado por essas polias, por essas rodinhas que apareceu aí no seu desenho. Firmeza? Só que assim, existem dois tipos de polias. Tem a polia fixa e a polia móvel, e cada uma tem a sua função. Joia? Primeiro, a gente vai começar a estudar a polia fixa. Então anota aí qual que é a função de uma polia fixa. A polia fixa, ela serve apenas para mudar a direção e o sentido da força. Então, de novo, a polia fixa, ela serve para mudar a direção e o sentido da força. Eu vou colocar um desenho aqui agora, de novo, mostrando a polia fixa. Repara por que ela se chama fixa? Porque de fato ela é fixa, ela está presa no teto, tá? Ela está presa lá e de lá ela não vai sair. O que acontece com ela é o seguinte: se você começar a puxar a corda, ela vai começar a girar, só que ela está fixa naquele ponto, ela está presa ao teto, firmeza? Então você já sabe a função de uma polia fixa. Só que eu quero te mostrar isso melhor no quadro. Só que antes de ir para o quadro, pensa na seguinte situação para você entender por que a polia fixa ela consegue mudar a direção e o sentido da força. Então agora, imagine que em cima da minha mão tem um bloco, vai aparecer um bloco aí, tá? Você sabe que para baixo tem uma força puxando o bloco, que nós chamamos de força peso. E vamos imaginar também que o peso desse bloco seja de 10 newtons, firmeza? E esse bloco está em cima da minha mão. Eu quero segurar o bloco. Eu quero sustentar o bloco, quero manter ele parado. Eu não quero levantar ele, eu só quero segurar. Então, se eu quero segurar, eu tenho que fazer uma força para onde? Tendo uma força aqui para baixo puxando o bloco. Bom, se tem o peso para baixo e eu quero segurar ele, manter ele parado, eu tenho que fazer uma força para onde? Para cima, que nós vamos chamar de força F. E se eu só quero manter ele em equilíbrio, se tem um peso de 10 newtons para baixo, para eu segurar esse bloco, eu também tenho que fazer uma força de quanto? 10 newtons, porque vai ter 10 newtons para baixo, 10 newtons para cima, e eu consigo segurar esse bloco na minha mão. Só que repara o seguinte, para eu segurar esse bloco, eu estou fazendo uma força para onde? Para cima. Agora, se eu usar uma polia fixa, tem como eu segurar esse mesmo bloco e não fazer uma força para cima. Eu posso, por exemplo, fazer uma força para baixo e conseguir segurar esse bloco. Então é isso que ela faz, ela consegue mudar a direção e o sentido da força. Aqui agora está para cima, mas usando uma polia fixa eu consigo mudar isso. Joia? E é isso que eu vou mostrar no quadro, então vamos lá. Gente, então vamos lá, ó. Polia fixa. Lembrando, a função da polia fixa é mudar a direção e o sentido da força. Uma força que, por exemplo, você está realizando para segurar um bloco, segurar um objeto. Então eu vou repetir o que eu acabei de te mostrar na última parte do vídeo. Ó, aqui a gente tem um bloco, firmeza, e esse bloco ele tem um peso para baixo. Vamos supor que o peso desse bloco seja de 10 newtons, igual eu já tinha falado. O que eu quero? Eu quero segurar esse bloco. Eu quero chegar aqui, segurar ele, manter ele parado. Bom, se tem uma força para baixo, para manter esse bloco parado, para manter esse bloco em equilíbrio, eu vou ter que fazer uma força para cima, uma força F, também de 10 newtons. A gente acabou de analisar isso. Mas o que eu quero? Eu não quero segurar esse bloco fazendo uma força para cima. Eu quero segurar esse bloco, por exemplo, fazendo uma força para baixo. E quem é que consegue mudar a direção e o sentido da força? Uma polia fixa. Então, por exemplo, tá aqui meu desenho do lado. Essa rodinha é a nossa polia. E por que ela é uma polia fixa? Porque que você reparar, ela está presa aqui em cima, ó. Ela está presa no teto. Então, aqui eu tenho uma polia fixa.
Aqui que você vai fazer, ó. Eu quero pegar esse mesmo bloco de peso 10 newtons e quero segurar ele fazendo uma força para baixo. Então, o bloco veio para cá, ele continua tendo o peso para baixo de 10 newtons. Aqui que você faz, você vai pegar uma corda, vai prender nesse bloco e ó, sobe, sobe, sobe a corda, passa pela polia e joga a corda para baixo. Então agora você vai colocar a mão aqui, você coloca a mão aqui para segurar o bloco. O bloco não tem um peso de 10 newtons. Se você quiser segurar ele, basta você fazer uma força aqui na corda, ó, essa força F, que vai fazer é você. Uma força de quanto? 10 newtons. Então você conseguiu mudar a direção e o sentido da força. Para segurar esse bloco, você fazia uma força para cima de 10 newtons. E agora, usando a polia fixa, eu estou segurando o mesmo bloco, também fazendo uma força de 10 newtons, tá? É o mesmo valor, só que você mudou a direção e o sentido. Aqui estava para cima, aqui você colocou meio que na diagonal para baixo, né? Porque repara o seguinte, o que a polia faz? Muda a direção e o sentido da força, porque ó, se a gente reparar, toda essa corda está tracionada, né? Tem uma tração nela, tem uma força nela de quanto? 10 newtons. Só que essa força está para cima, está para cima, está para cima. Olha o que a polia faz, ela vai mudando a direção e o sentido. Então ela consegue mudar a direção e o sentido da força que você faz para segurar o bloco. Inclusive eu posso pegar essa corda e mexer com ela. Eu posso puxar ela aqui, trazer a corda para cá. Eu posso trazer ela mais aqui para baixo. Eu posso colocar ela aqui. Enfim, usando a polia fixa, você consegue mudar a direção e o sentido da força. Firmeza? Só que lembre-se, o valor vai continuar sendo o mesmo. 10 newtons e 10 newtons. Então agora vamos falar da polia móvel. Então, vamos lá. Continuando o conteúdo então, agora a gente vai falar das polias móveis, que é a parte mais importante, tá? Uma polia móvel, o próprio nome já explica, ela consegue se movimentar. Ela não é fixa num ponto, tá? Vai aparecer aqui um desenho agora, e nesse desenho observa que nós temos uma polia fixa, que é aquela que está no ponto mais alto, e ali embaixo nós temos uma polia, e essa polia é uma polia móvel. Por quê? Repara no desenho que se eu segurar naquela corda e começar a puxar aquela corda ali, aquela polia móvel ela vai começar a subir. Então a polia móvel ela consegue se movimentar para cima e para baixo, por exemplo ali na vertical. Firmeza? Só que não se preocupe, eu vou te mostrar no quadro bem direitinho como é que funciona uma polia móvel. Firmeza? Mas antes, eu quero fazer duas observações. A polia móvel, ou um sistema com polias móveis, ele é muito utilizado quando você vai levantar um objeto muito pesado. Então eu já vi em construção civil, eu já vi já em mecânica o pessoal usando polias móveis para levantar um motor de um carro, por exemplo. Então quando você quer levantar um objeto muito pesado, você pode usar um sistema com polias móveis. E por que eu falo sistema com polias móveis? Porque naquele exemplo que apareceu antes, tinha uma polia móvel, mas agora eu vou colocar um outro desenho que tem mais de uma polia móvel. Então você pode montar um sistema com várias polias móveis. E quanto mais polias móveis tiver no sistema, mais fácil vai ser para você levantar aquele objeto, por exemplo. Mesmo ele sendo muito pesado. Quanto mais pesado for o objeto, mano, não tem problema. Vai colocando polia móvel, que vai ficar cada vez mais fácil de levantar aquele objeto. Por que isso acontece? Eu vou mostrar para vocês no quadro que a cada polia móvel que você acrescenta no seu sistema de polias, a cada uma polia móvel, a força cai pela metade que você teria que levantar aquele objeto, por exemplo. Firmeza? Isso eu vou te mostrar bem detalhado no quadro. Mas enfim, ela tem essa função, facilitar você, te ajudar a levantar objetos pesados. Mas ela também causa alguns problemas. Por exemplo, 2 problemas. Quanto mais polias móveis você acrescentar no seu sistema, vai ficar mais demorado para você levantar o objeto e você vai ter que utilizar cada vez mais corda para você puxar aquele objeto. E a proporção é a seguinte: a cada polia móvel que você acrescenta no sistema, você vai dobrar a quantidade de corda que você vai ter que puxar para levantar aquele objeto. Então, se tiver pontos positivos, o que é o ponto positivo? Fica mais fácil. Ela reduz a força que você teria que fazer para levantar aquele objeto. Foi o que eu falei. A cada uma polia móvel, a força para levantar o objeto cai pela metade. Mas quais são os pontos negativos?
vai demorar mais para você levantar o objeto e você vai ter que usar cada vez mais corda. Então, de novo, a cada uma polia móvel você vai dobrar a quantidade de corda que você vai ter que puxar para levantar aquele objeto. Firmeza? Então, vamos para o quadro. Bom, gente, então vamos lá. Ó. Eu coloquei aqui 2 sistemas de polias. E repara que nesses sistemas nós temos os 2 tipos de polia, a fixa e a móvel. E eu vou te explicar agora como é que a polia móvel consegue facilitar o levantamento de objetos, por exemplo. Como é que uma polia móvel consegue reduzir pela metade a força que você vai fazer, por exemplo, para levantar um objeto bem pesado. Então vamos lá. Vamos começar com esse sistema aqui. Se você reparar, essa primeira polia, ela está presa aqui no teto. Ó. Essa é a nossa conhecida polia fixa. Aí observa, ó, que aqui de azul é uma corda, que ela passa aqui por cima da polia fixa. Aí ela desce, passa embaixo dessa outra polia e amarra aqui no teto de novo. Essa outra polia aqui embaixo é a nossa polia móvel, ou também conhecida polia livre. Por quê? Pelo seguinte, gente, imagina a seguinte situação. Eu vou segurar nessa corda aqui e vou começar a puxar essa corda para baixo. Se eu começar a puxar essa corda para baixo, o que vai acontecer com essa polia, que é a polia móvel? Ela vai subir. Então essa polia é móvel porque de fato ela é móvel, ela consegue se movimentar aqui na vertical, tudo bem? Ou ela pode subir ou ela pode descer. Então como é que funciona? Como é que isso aqui vai ser cobrado de você em exercício de vestibular? Imagina o seguinte, que esse bloco tem uma corda presa aqui e presa aqui na polia móvel. Imagina que esse bloco tem um peso para baixo, um peso de, sei lá, 20 newtons. Aí o exercício vai perguntar assim para você: qual o valor da força que você tem que segurar aqui na ponta dessa corda para segurar esse bloco de 20 newtons? Então a situação é a seguinte: eu tenho um bloco de peso 20 newtons e quero fazer uma força aqui para conseguir segurar esse bloco. Qual vai ser o valor dessa força? Gente, você vai ver que é muito fácil. Vai ser mais ou menos assim. Então, eu quero fazer uma força para manter esse bloco parado, tá? Eu não quero que ele suba, eu quero só manter o bloco parado. Eu quero manter ele equilíbrio. Então, eu vou fazer uma força aqui só para sustentar esse bloco. Então, gente, primeira coisa e bem óbvia. Tá vendo essa corda aqui? Nessa corda para cima vai ter uma tração que eu vou chamar de T, né? Corda, força através de corda, nós chamamos de tração, beleza? Se esse bloco está parado, raciocina comigo. Se ele tem um peso de 20 newtons para baixo, como ele está parado, tem que ter uma força para cima, que a gente já sabe que é a tração, e ela tem que valer quanto também para esse bloco continuar parado? 20 newtons. Então eu tenho 20 newtons para baixo, 20 newtons para cima, essas forças se anulam e esse bloco fica parado. Ele fica em equilíbrio. Tudo bem até aí? Então beleza. Qual que é a mágica da polia móvel? O que acontece? Tá vendo essa tração de 20 newtons aqui? Repara que ela está subindo. Quando ela for passar, quando passar esse 20 newtons aqui para a polia móvel, repara que tem 2 caminhos. Tem um caminho para cá, que vai até o teto, para a esquerda, né? E tem um caminho aqui para a direita, que vai passar pela polia fixa e vai chegar para você. Então, ó, esse 20 newtons, ele vai passar para a polia móvel. Quando ele chegar aqui, ele tem 2 caminhos para percorrer. Um aqui para a esquerda, que vai até o teto, e um aqui para a direita, que está para cima, aí depois passa pela polia fixa e ela joga para baixo até chegar em você. O que acontece, gente, é muito simples. A polia móvel, ela divide essa força. Ela joga metade para um lado e joga metade para o outro. Então, quando esses 20 newtons chegar na polia móvel, metade vai vir para cá, que vão ser os seus 10 newtons, que vai lá para o teto. Então, quem vai segurar esses 10 newtons vai ser o próprio teto. E a outra metade vai vir para cá, ó. Então, de novo, a polia móvel, ela divide as forças. Se chegar 20 para ela, 10 newtons vai para um lado e 10 newtons vai para o outro. E repara que esses 10 newtons aqui, ó, ele está para cima. Quando ele passa pela polia fixa, ela muda a direção e o sentido da força. Então a força que está para cima, ela joga para onde? Para baixo. Aí você vai chegar aqui,
E para segurar esse bloco vai ter que fazer uma força de quanto? 10 newtons, que foi exatamente o valor da força que a polia móvel jogou para você segurar o bloco. Então, o bloco tem 20 newtons. Para você segurar ele, você faz uma força de 10 newtons. Por isso que eu falei, a cada polia móvel no sistema, a força é reduzida pela metade uma vez. Então aqui só tinha uma polia móvel, então vai dividir pela metade apenas uma vez. Se o peso do bloco é de 20, para segurar você faz uma força de 10 newtons. Ah, mas quem vai fazer os outros 10 newtons? Olha aqui, ó, o teto. Então o teto segura metade do bloco, né, 10 newtons, e os outros 10 newtons a polia móvel joga para você. E a fixa muda a direção e o sentido da força. A força que está para cima, ela joga aqui para baixo. Firmeza? Vamos fazer um outro exemplo aqui do lado, presta atenção. Aqui eu também tenho um sistema de polias, só que tem 3 polias. Só que repara que essa aqui, ó, tá presa no teto. Então essa aqui é a nossa polia fixa. Essa é uma polia móvel e essa é uma polia móvel. Então aqui eu tenho 2 polias móveis. Então a pergunta é, no sistema que eu tenho 2 polias móveis, a força vai ser reduzida pela metade quantas vezes? 2, porque a cada polia móvel a força é reduzida pela metade uma vez. Então vamos fazer com o mesmo exemplo. Pega esse bloco e ele tem um peso agora, vamos também colocar de 20 newtons, beleza? E eu quero fazer uma força aqui apenas para segurar o bloco, manter esse bloco parado bonitinho aqui. Então se ele está parado, você já sabe que nessa corda aqui, ó, nessa corda aqui, tem uma tração para cima, também de quanto? 20 newtons. 20 newtons para baixo, 20 newtons para cima, as forças se anulam, e esse bloco fica parado, beleza? Então vamos começar a mágica das polias móveis. Vamos lá. Então, ó, nessa corda aqui, gente, muita gente erra nessa parte, tá? Gente, essa corda aqui, que a tração deu 20 newtons, igual ao peso do bloco, aqui não acontece absolutamente nada ainda, porque ainda não, essa tração de 20 newtons ainda não passou por nenhuma polia móvel. Ela ainda vai passar. Então vamos fazer? Ó, vai chegar a 20 newtons aqui na minha polia móvel. O que ela vai fazer? Vai jogar metade da força para um lado, ou seja, 10 newtons, e vai jogar a metade da outra força para o outro lado. Então, 10 newtons. Então, mais uma vez, vai chegar a 20 newtons aqui, metade vai para um lado, 10 newtons, e metade vai para o outro, beleza? Aí esse 10 newtons continua o caminho dele, porque esse aqui, ó, foi lá para o teto, beleza? Esses 10 newtons vão chegar aqui. E aqui a gente tem outra polia móvel, então ela vai dividir as forças de novo. Quando esse 10 newtons chegar aqui, metade vai para um lado, ou seja, 5 newtons, que vai lá para o teto. E a outra metade vai para o outro lado, ou seja, 5 newtons. Então, de novo, aqui chegou 20, 10 para cá, 10 para cá. Aqui chegou 10, 5 para cá e 5 para cá. Só que esses 5 newtons que está para cima, a polia fixa faz o quê? Ele está para cima, ela manda ele para baixo, porque ela muda a direção e o sentido da força. E aí, qual vai ser o valor da força que vai chegar aqui para você segurar o bloco? 5 newtons. Então repara, o bloco tem um peso de 20 newtons, mas para você segurar ele, você faz uma força de 5. Por que 5? Porque você tem 2 polias móveis, então a força foi reduzida pela metade 2 vezes. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Então é assim que funciona. E quanto mais polias móveis você colocar, você vai sempre dividindo essa força pela metade. Firmeza? Só mais uma observação. Essa força de 5 newtons é uma força que você está fazendo para apenas segurar o bloco. A pergunta é, eu não quero mais segurar esse bloco, eu quero que ele suba. Eu quero segurar aqui na corda e puxar ela e esse bloco subir. Aí é que tá. Se eu quero fazer esse bloco subir, eu vou ter que fazer qual força agora? É óbvio, gente. Eu vou ter que fazer uma força maior que quanto? 5 newtons. Porque 5 newtons é para você segurar ele, manter ele parado. Se você quer que esse bloco suba, faz uma força maior do que 5 newtons e o bloco vai começar a subir. Firmeza, gente? Agora eu vou mostrar para você um ponto negativo das polias móveis, que eu acabei de falar.
quanto mais polias móveis você coloca na situação, você vai precisar cada vez mais de corda. E é isso que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Gente, agora é o seguinte. Eu quero te mostrar que quando você coloca polias móveis no sistema, você vai aumentar a quantidade de corda que você vai ter que puxar para você levantar um objeto, por exemplo. Isso está ligado com a quantidade de polias móveis, firmeza? Então vamos lá, que muita gente tem muita dificuldade nessa parte. Então, primeiro, olha essa situação. Aqui eu tenho uma polia, só que essa polia é uma polia fixa. Uma polia fixa. E o que eu vou explicar agora se aplica a quantidade de polias móveis. Então não se aplica nessa situação aqui, que só tem uma polia e ela é fixa. Então raciocina comigo, ó. Eu fiz uma força aqui e esse bloco subiu. Ele subiu, ele estava aqui no chão, ele subiu até aqui. Ele subiu uma altura de 1 metro. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: quantos metros de corda eu tive que puxar nessa situação para esse bloco subir uma altura de 1 metro? Eu acho que é bem óbvio, né, gente? Aqui nessa situação tem uma polia e ela é fixa. Então você não vai dobrar a quantidade de cordas. Vai ser absolutamente igual. Como assim igual? Se eu quero que esse bloco suba 1 metro, eu vou ter que puxar quantos metros de corda? 1 metro. Ué, então ele subiu 1 metro e você puxou 1 metro de corda? Isso, porque aqui só tem uma polia e ela é fixa. Agora, olha o que vai acontecer na situação aqui do lado. Aqui agora eu tenho duas polias, uma polia fixa e uma polia móvel. E eu quero que esse bloco também suba 1 metro. Então eu fiz uma força aqui, eu fui puxando essa corda, até esse bloco subir a altura de 1 metro. Só que agora toma cuidado. Por quê? Porque eu tenho uma polia aqui e ela é móvel. E a cada uma polia móvel você vai dobrar a quantidade de corda que você vai ter que puxar para levantar esse objeto. Então, ó, ele não subiu 1 metro. Ó, nessa situação eu tenho uma polia móvel. Uma polia móvel. O bloco não subiu 1 metro. Então, quantos metros de corda eu vou ter que puxar para esse bloco subir 1 metro? Lembrando, a cada uma polia móvel você dobra a quantidade de corda. Então, se esse bloco subiu 1 metro, você vai ter que multiplicar isso aqui por 2. Ou seja, eu vou ter que puxar 2 metros de corda. Vou ter que puxar 2 metros de corda para esse bloco subir 1 metro. Vamos continuar o raciocínio? E se eu tiver um sistema onde eu tenho duas polias móveis? Eu vou ter que dobrar isso quantas vezes? 2 vezes. Então, de novo, imagina agora um desenho que eu tenho duas polias móveis. Eu vou ter que puxar quantos metros de corda para esse bloco subir a altura de 1 metro? Pega esse valor e dobra 2 vezes. Então vai ser 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então se eu tiver duas polias móveis, eu vou ter que puxar 4 metros de corda para esse bloco subir a altura de 1 metro. Vamos continuar? E se eu tiver 3 polias móveis? Quantos metros de corda eu vou ter que puxar para esse bloco subir 1 metro? Pega essa altura que ele subiu, que foi de 1 metro, e vai ter que dobrar quantas vezes? 3 vezes. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então eu vou ter que puxar 8 metros de corda para esse bloco subir o quê? 1 metro. Então eu acho que deu para você entender. A cada polia móvel que eu coloco no sistema, eu vou ter que dobrar a quantidade de corda. E para finalizar com chave de ouro, bora resolver um exercício. Então, vamos lá. Gente, então vamos lá. Para fechar aula com chave de ouro, eu trouxe um exercício para vocês, que é um exercício bastante cobrado em vestibular, bastante cobrado em concurso, e você vai ver que não vai mudar absolutamente nada. O que nós temos aqui? Nós temos um sistema de polias, onde nós temos 3 polias, tá? Essa primeira, repara que está presa no teto. Então essa aqui é a nossa polia fixa. Essa polia é a nossa polia móvel e essa aqui também é uma polia móvel. Então eu tenho 3 polias, sendo uma fixa e 2 móveis, tá? Aí ele deu uma numeração para cada corda. Essa primeira corda pequenininha que eu estou indicando para vocês agora é a nossa corda 1. Essa segunda corda que está passando aqui, onde eu estou marcando, essa vai ser a nossa corda 2. E essa outra corda que está passando aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, inteirinha essa aqui, ó,
é a nossa corda 3. Primeira coisa que o exercício quer: atração na corda 1, atração na corda 2, atração na corda 3 e no final ele quer a força F, que é uma força que você está fazendo agora para segurar esse bloco. E ele já deu o peso do bloco. O peso do bloco é de 100 newtons. Então, de novo, ele quer atração na 1, atração na 2, atração na corda 3 e a força que você vai fazer para apenas segurar esse bloco cujo peso é de 100 newtons. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer passo a passo. Então, primeiro, essa é a corda 1 e ela tem uma tração. Vou chamar aqui de tração 1. Esse bloco não está parado? Logo, se ele está parado, se tem 100 newtons para baixo, tem que ter quantos newtons para cima para segurar ele? 100 newtons. Então, se tem 100 newtons para baixo e tem 100 newtons para cima, as duas forças se anulam e esse bloco fica parado. Então, eu já sei uma resposta. Qual vai ser a tração na corda 1? A tração na corda 1 vale 100 newtons. E agora vamos continuar o desenho e vamos fazer a mágica das polias móveis. Lembrando que a polia móvel, ela divide a força. Então, quando esses 100 newtons for passar aqui para cima na polia móvel, lembre-se, metade vem para um lado, ou seja, 50 newtons, e a outra metade vai para o outro lado, que é também quanto? 50 newtons. Então, eu já respondi a segunda pergunta. Qual é a tração na corda 2? A tração na corda 2 é de 50 newtons. Então, tá aí, ó. 50 newtons. Porque a polia móvel, ela dividiu. Jogou 50 para um lado e jogou 50 para o outro. Firmeza? E continua o raciocínio. Esses 50 newtons vai passar para essa outra polia móvel, que vai fazer o que de novo? Vai dividir as forças. Metade vem para esse lado, ou seja, 25 newtons. E a outra metade vai para o outro lado, que é de quanto? 25 newtons. Então, qual é a tração na corda 3? Tá aí a resposta. 25 newtons. Então, a tração na corda 1, 100. Tração na corda 2, 50. Tração na corda 3, 25. Porque a força foi sendo dividida pela metade a cada polia móvel. E agora falta só a força que você vai ter que fazer aqui para segurar esse objeto. Olha aqui na corda 3, ó. 25 newtons que está para cima, a polia fixa faz o quê? Joga ele para baixo. Então, vai chegar aqui para você 25 newtons de força para você realizar para segurar esse bloco. Então, a força F, 25 newtons também, exatamente aqui igual na corda 3. Firmeza? E a segunda parte do exercício é bem tranquila também, porque ele fala o seguinte, que ele quer que esse bloco suba uma altura de 2 metros. De novo, ele quer que esse bloco suba uma altura de 2 metros. Aí a pergunta é, quantos metros de corda você vai ter que puxar aqui para esse bloco subir 2 metros? Aí você vai ter que lembrar, a cada polia móvel você dobra a quantidade de corda que você vai ter que utilizar para puxar o bloco. Então, a cada polia móvel você dobra a quantidade de corda. E aqui eu tenho quantas polias móveis? 1, 2. Então, eu vou ter que pegar esse valor e dobrar 2 vezes. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Dobrei uma vez. Pega esse 4 e continua dobrando. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, essa é a resposta. Eu vou ter que puxar 8 metros de corda. 8 metros de corda para esse bloco aqui subir quantos metros? 2 metros. Tudo bem, gente? Então, ó, refaçam o exercício, assista o vídeo mais de uma vez, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, meu irmão. E é nóis!